De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio e para atualizar você de informações importantes de uma crítica feita pelo Bright White, uma declaração importante do jogador, e para falar aqui também sobre a atualização de duas negociações. Eu tenho detalhes importantes sobre dois negócios, duas conversas do Grêmio no mercado. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo porque isso é muito importante. Mostra para o YouTube que o conteúdo vale a pena, que o canal tem relevância e mostra para o YouTube que a plataforma pode entregar esse vídeo aqui e outros do canal para mais gente. E aí aumenta a nossa comunidade. Beleza? E, claro, eu não canso de dizer, né? Os vídeos aqui não têm a minha opinião. Tem a opinião de quem importa, de quem está dentro do Grêmio, dentro do Inter, de quem faz o futebol da dupla Grenal. E informações apuradas para você. A opinião aqui no canal é a sua que importa. Aqui no campo dos comentários eu tô lendo todo mundo. Vamos começar esse vídeo falando sobre o Bright White, porque essa foi uma declaração importante, né, do Bright White depois do jogo ainda contra o Riestra, né, em que ele criticou ali a forma como os jogadores estavam levando o jogo contra a equipe argentina. Ele deu uma frase, né, dizendo que o Grêmio precisava que os jogadores arriscassem mais, que os jogadores chutassem mais no gol adversário, tentassem mais um drible e que parassem de tocar a bola para o lado, simplesmente. E aí a expressão que ele usa é passar a bola de lado a lado, que eu confesso que eu não tenho uma confirmação e tentei entender, mas não consegui, buscando com algumas pessoas, se essa frase dele diz respeito aos jogadores não terem coragem e só tocarem para o lado, ou se o lado a lado que ele diz é o estilo de jogo de ficar trabalhando a bola ali com uma linha de 5, como explicou o Luiz Castro. Se é mais uma coisa coletiva ou se é mais uma coisa individual de os jogadores não arriscarem. Pelo fato de ele mencionar que são os jogadores que precisam dentro de campo arrumar soluções, aparentemente é sobre isso, tá? Mas eu quero deixar aqui essa colocação do Bright White, que é super importante. Muita gente concordou com ele, mas foi uma leitura diferente, por exemplo, feita pelo Arthur, porque o Arthur diz que o Grêmio, pelo contrário, contra o Riestra, o Grêmio conseguiu controlar a ansiedade, o Grêmio queria muito resultado e aí estava tentando muito drible sem o timing correto. E aí estava acelerando demais a jogada e não estava conseguindo concluir por ansiedade. O Arthur vê diferente, né? Para o Bright White faltou o drible, faltou arriscar. Para o Arthur arriscou demais, porque queria muito o resultado. São dois pontos de vista aí em relação ao desempenho do Grêmio contra o Riestra, já pensando também no jogo contra o Cruzeiro, né? Sábado, 8h30 da noite, lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, no Mineirão. E eu quero falar aqui também sobre negociações, tá? Sobre dois centroavantes, duas negociações do Grêmio, Carlos Vinícius e o Arezzo. E tem informações importantes exclusivas para vocês aqui. Carlos Vinícius, a renovação que o Grêmio está debatendo com ele é de um contrato de 2 anos. O contrato do Carlos Vinícius termina no fim de 26 e a renovação, o proposto pelo Grêmio aos empresários do jogador e ao atleta, obviamente, é um contrato de 2027 e 2028. Né? Então, mais 2 anos de contrato para o Carlos Vinícius. Um jogador que, nesse caso, ganharia uma valorização salarial. E pelo que eu tenho de informação do Grêmio, o Grêmio trabalha como certa já a permanência do Carlos Vinícius, no mínimo para o ano que vem, porque o Grêmio garante, né, acredita que ele vai bater esses 60% de jogos aí, e aí vai renovar o contrato automaticamente. A questão é que, para fazer um cálculo de 60% dos jogos, tu tem que ter o número total de jogos, e para ter o número total tem que chegar lá em dezembro. Então o Grêmio não quer esperar chegar até dezembro para definir uma renovação do Carlos Vinícius. É por isso que o Grêmio já está antecipando esse movimento e já basicamente avançou de forma significativa, dá para dizer assim, nessa renovação de contrato do Carlos Vinícius, tá? E eu quero fechar esse vídeo falando do Arezzo. Vocês sabem, eu trouxe para vocês aqui em primeira mão, né, o fato de que o Grêmio está negociando com o Peñarol a compra do Arezzo por parte do clube uruguaio, no caso a venda por parte do Grêmio desse jogador. E eu trouxe aqui alguns detalhes e eu preciso acrescentar mais algumas coisas para fechar e deixar bem amarradinho todas essas informações para vocês do formato do negócio. questão é a seguinte, tá? Para recapitular rapidinho. O Arezzo foi comprado pelo Grêmio
junto ao Granada da Espanha, e quando o Grêmio contratou o jogador, o Grêmio fez um acordo, fez um convênio com o River Plate do Uruguai. O Grêmio disse, ó, River, eu não vou te pagar uma parte para ter um percentual, para eu poder pagar menos e comprar o jogador. Ele não tá jogando lá, então só a gente quer comprar ele. Então a gente bota ele para jogar aqui e vai dividindo em 50% com vocês o que a gente receber de valor por esse atleta. Pode ser? Os uruguaios fecharam o negócio. Então o Grêmio pagou o Granada, comprou a parte do Granada no negócio, e agora o Grêmio tem um acordo com o River Plate do Uruguai que tudo que o Grêmio receber tem que dividir meio a meio com os uruguaios. Então isso é importante porque os primeiros 400 mil dólares que o Grêmio recebeu do Peñarol no primeiro empréstimo no ano passado, o Grêmio repassou metade para o River Plate do Uruguai, ficou só com 200 mil dólares. Agora, o Peñarol renovou o empréstimo dele, pagou mais 400 mil, 500 mil na verdade, para manter o jogador até o fim do ano lá por empréstimo. Mesma coisa, metade é do Grêmio e a outra metade, na verdade, agora é dia 20 que o Peñarol começa a pagar o empréstimo. Então, metade fica no Grêmio, metade vai para o Uruguai, lá para o River Plate. E é o Grêmio quem tem que repassar isso, né? O Grêmio recebe todo o valor e repassa o percentual, a metade, para o River Plate do Uruguai. E agora a questão é a seguinte, tem uma cláusula no contrato que eu descobri que o Peñarol, ele tem momentos diferentes da temporada para escolher comprar o Arezzo. Se ele fizer a escolha da compra até junho, se chegar até junho e ele comunicar ao Grêmio que ele quer comprar, ele paga os 3 milhões e... Na verdade é 3 milhões e 100 mil dólares, tá? Que falta para essa opção de compra. Então se o Peñarol disser, Grêmio, eu vou comprar até junho, o Peñarol começa a pagar esses 3 milhões e 100 a partir de 2027. Isso já está em contrato, a forma de pagamento. É 1 milhão de dólares em 27, 1 milhão de dólares em 28 e 1 milhão de dólares em 29. E, sempre lembrando, metade desse valor sempre vai para o River Plate do Uruguai. Se o Peñarol não sinalizar ao Grêmio até junho que vai comprar o jogador, o Grêmio, se receber uma proposta maior do que 7 milhões de dólares, não precisa comunicar ao Peñarol de que está vendendo o atleta. Se receber uma proposta menor de 7 milhões de dólares, tem que dizer, Peñarol, recebi aqui uma proposta de 6 de dólares pelo Arezzo. E aí, vocês querem cobrir? Como é que é? Vamos negociar? E aí o Peñarol escolhe se tem dinheiro para comprar ou não. Se esse for o cenário, né, o Peñarol não comunicar ao Grêmio até a metade do ano, lá no fim do ano, se ninguém fizer uma proposta, se o Peñarol lá em dezembro quiser comprar o jogador, é a mesma coisa. Ativa a cláusula e começa a pagar parcelado do mesmo jeito, tá? Então a diferença que tem o Peñarol é a vantagem de não correr o risco, em tese, de chegar uma proposta maior do que 3 milhões de dólares e ele não ter condições de comprar, porque pode chegar um comprador em julho e oferecer 4, o Peñarol não ter os 4, e aí o Grêmio pode vender para um outro clube e o Peñarol ficar sem um jogador que hoje é titular. Então é por isso que o Peñarol, pela informação do Jason Lisboa em GZH, já comunicou o Grêmio de que vai comprar o jogador. O que já era uma informação que a gente tinha trazido aqui no canal, né? Que faltava só o comunicado ao Grêmio. Então é isso. O Peñarol comunicou o Grêmio porque o Peñarol quer antecipar esse movimento. Paga o empréstimo agora, que já está acertado, só começa a pagar a compra do jogador em 2027 e mais do que isso, se chegar uma proposta na metade do ano, o Peñarol já acertou a compra. Então o Peñarol é que tem poder de decisão para vender ou não o jogador. Se chegar agora a proposta no meio do ano de 4 milhões de dólares que eu citei hipoteticamente aqui, o Peñarol já comunicou que vai comprar, então o Grêmio já tem que obrigatoriamente fechar o negócio com o Peñarol e o Peñarol é que decide se quer fazer esse 1 milhão de lucro aí ou não. Entenderam o raciocínio? É por isso que o Peñarol está se antecipando nessa questão. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o like nesse vídeo aqui, deixa um comentário também que eu tô lendo todo mundo. E fica ligado, né? Porque a qualquer momento a gente tá de volta. Valeu?